Olá, estamos aqui hoje para aula gratuita, a aula que nós vamos falar do passo a passo da elaboração do laudo em cirurgia bariátrica. E com essa proposta nós vamos primeiramente buscar as diretrizes, essas nós vamos encontrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, no primeiro Consenso Brasileiro sobre Assistência Psicológica, recém-publicado, está no site da Sociedade, acessível para todos, e nele a gente tem ali um olhar importante nas fases do processo, sendo que nós vamos estar atentos para a produção do laudo na primeira fase, que é a avaliação pré-operatória e preparo psicoeducacional. Então, o nosso foco vem nessa identificação da história do paciente, no processo de oferecer informações, em que a gente sempre vai estar trabalhando a ansiedade e o estresse do paciente nesse processo, atento à capacidade cognitiva do paciente de compreensão e adaptação no pós-operatório, estimulando aí o autocuidado e a adesão. Então, por mais que nós estejamos falando desses pontos em várias fases do processo, no pré-operatório a gente se detém para a elaboração do laudo, porque nós estamos falando do tratamento cirúrgico da obesidade. Quando a gente vai falar dessa produção do laudo, a gente vai ficar atento, porque o laudo ele expressa o resultado de toda uma assistência psicológica realizada na fase pré-operatória. Então, é muito mais do que um único encontro ou uma enxurrada de bateria de testes dentro desse processo. Então, nós vamos estar atentos também na elaboração do laudo, nos dispositivos legais que tratam do tratamento cirúrgico da obesidade. No Conselho Federal de Medicina, nós temos aí uma legislação primeiramente publicada em 2005, mas já em final de 2015 nós tivemos aí a última atualização. Vamos buscar o consenso bariátrico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Vamos ficar atento hoje às diretrizes da ABESO. Nós tivemos agora em 2016, finalzinho, uma atualização da ABESO também. Bom, primeiramente, quando o paciente chega até nós, ele geralmente já traz o laudo do médico, ele traz um encaminhamento e muitas vezes já tem expresso o IMC. Se não tiver, nós vamos estar, sim, fazer a conta do IMC, no qual a gente vai estar atento às indicações que as legislações tratam. Então, IMC, né, o índice de massa corporal, que é o peso, dividido sobre a altura ao quadrado. Quando a gente tem esse resultado em IMC maior ou igual a 40, a gente tem esse paciente já indicado para cirurgia. O IMC acima de 35, a gente vai estar atento às comorbidades que vão ameaçar a vida. Então, a última legislação do Conselho, a última publicação do Conselho Federal de Medicina lista 21 comorbidades que a gente vai ficar atento, talvez estejam expressas no laudo ou o paciente verbalize para nós, mas a gente percebe que algumas vêm principalmente para a gente, que a gente vai ficar atento. É uma questão, né, de uma dor de cabeça, muitas vezes o paciente se queixa, que é uma hipertensão intracraniana, o estigma social, preconceito, a história que o paciente carrega e sintomas de depressão. Então isso vem muito claro no relato do paciente e a gente vai ficar atento. A gente também vai ficar atento às indicações, os critérios e as contraindicações também, e a gente vai ali abordar de forma muito objetiva o uso de drogas ilícitas, o alcoolismo, a ausência de quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados. Mas nessa população a gente encontra ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Porém, nós vamos nos prender àquilo que a legislação traz, né, claramente. Então, esses não são impeditivos e também não é justificativa para a gente ali adiar a cirurgia do paciente. Vamos apontar, vamos trazer na entrevista devolutiva, mas vamos trabalhar ao longo do processo. A compreensão, então, lógico, a gente vai estar olhando a capacidade cognitiva do paciente, principalmente se ele compreende todo o tratamento cirúrgico, se a sua família também compreende o que vai fazer, onde vai cortar, por quê. Né? Nas próximas aulas vocês vão, né, perceber essas questões, a gente vai falar bastante, mas a gente vai estar atento principalmente o paciente estar compreendendo os riscos, as mudanças de hábitos, que a cirurgia é uma cirurgia de grande porte e da necessidade de acompanhamento pós-operatório com a equipe multidisciplinar a longo prazo. Então, é algo que a gente vai reforçar.
Principalmente o que a gente está falando nesse processo como um todo e a longo prazo, essa manutenção da adesão e essa participação ativa do paciente durante todo o processo. Então, quadros psiquiátricos graves sob controle não são contraindicativos obrigatórios à cirurgia. Então, se a gente identifica, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, a gente vai ter ali um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Os pacientes estando sob controle, ele, claro, pode realizar a cirurgia. Tem algo que sempre chama atenção e muitos questionamentos é quando se encontra quadros de compulsão alimentar. Agora no DSM-5 ele é um transtorno, né, TCAP, mas a gente tem uma questão controversa no sentido de que esses quadros somem no pós-operatório, muitas vezes sem uma intervenção, né, psiquiátrica, psicológica. Nós temos aí estudos mostrando que somem, outros estudos que não, então, né, a gente vai falar mais também sobre isso, mas uma questão importante. Encontrou, não é contraindicativo. Novamente, vamos dar devolutivo para o paciente. O paciente topa trabalhar isso antes no pré-operatório, então, né, isso vai ser expresso no laudo, esse trabalho, né, de lidar com a compulsão alimentar. Quando a gente está pensando na elaboração do laudo, lógico, vai variar um pouquinho de acordo com o convênio que o paciente tem, mas a gente vai buscar aqui nesse passo a passo, a gente vai trazer o que né, nós temos dentro do CFP nos orientando de como elaborar um laudo. Então, nós vamos à legislação, né, a resolução 003 de 007 de 2003, que vai, né, que institui a elaboração de documentos escritos e no qual expressa que nós temos aí esse laudo uma apresentação descritiva a respeito das situações e condições psicológicas, trazendo as questões relacionadas às determinações históricas, sociais, políticas, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Isso dentro de um referencial teórico. Então, a gente vai buscar isso e vamos ali embasar o nosso laudo. Então, nós vamos falar aqui, né, da identificação, da descrição da demanda, da análise e da conclusão, que é esse passo a passo. Na identificação, então, a gente sempre vai se remeter ao que a gente, né, colheu na entrevista psicológica. Geralmente, a maioria dos serviços, a maioria dos profissionais utilizam uma entrevista semi-estruturada que vai ali de forma bem objetiva coletar esses dados. Então, no laudo a gente vai ter ali expressamente os dados do psicólogo, o nome completo e o CRP. Do solicitante, a idade, o sexo, a situação laborativa, estado civil, número de filhos, local de residência. Então, numa redação simples a gente tem, né, o nome do paciente, idade, 33 anos, sexo masculino, ensino superior completo, servidor público, casado, solteiro, mora em Brasília, mora com os pais, mora sozinho, então a gente vai ali num parágrafo, né, apresentar esse sujeito. Isso se atentando, né, ao que, novamente, ao que é a finalidade do laudo, porque também a gente vai ali colocar um laudo que é manuseado não só por especialistas, é também manuseado pela equipe do administrativo. Então, a gente tem que ser muito breve ali, porque a nossa finalidade, ela expressa a avaliação e preparo psicológico para a realização da cirurgia bariátrica. Então, na descrição da demanda é onde a gente vai apresentar a problemática, sendo o foco, alvo, a doença obesidade. Lembrando que esse paciente não foi buscar um tratamento psicológico, ele foi buscar ali uma avaliação e um trabalho para cirurgia. Então, nós vamos nos focar na doença, obesidade, o impacto dela. Então, a gente vai ali apresentar rapidamente os dados clínicos, né? Paciente obeso, relata obesidade desde a infância, apresenta hoje doenças, tais doenças, né? Isso a gente colhe do laudo, geralmente, né, de outros especialistas, que ele também está ali colhendo o laudo de outros especialistas, né? Sintomas presentes, ele apresenta, relata situações de preconceito, ele descreve falta de disposição, ele apresenta situações difíceis para lidar com a obesidade.
E aí a gente vai colocando esses pontos, trazendo, né, de novo a história da obesidade, se ele, né, relatou casos na família, quem são essas pessoas, ele tem na família pessoas que já fez a cirurgia, então são pontos importantes da gente trazer nessa descrição. Tratamentos anteriores, então, né, descreveu, sempre colocando o que o paciente relatou. A gente não pode ficar afirmando, paciente fez tratamento, paciente tem tais, né, realizou o tratamento em 2000 e tanto. Não, a gente vai falar que ele relatou, que ele descreveu. Até porque nós não temos ali. Talvez se a gente tivesse, já pegasse o laudo do endócrino, aí a gente poderia colocar. Mas é sempre importante usar que ele descreveu, que ele relatou, apresentou laudos falando isso, porque muitas vezes a gente não tem como confirmar se o paciente realmente fez, tá? Então isso é importante. Paciente apresentou resultados favoráveis em tal tratamento, relatou, então isso é sempre muito importante. Então é sempre, em todas as falas a gente está trazendo, evidenciando as queixas e os prejuízos relacionados à obesidade e às doenças associadas. Quando a gente vai descrever os procedimentos, a gente vai trazer principalmente o que a gente usou para chegar, né, a esse laudo. Então, os instrumentos. A gente usou entrevista psicológica, anamnese, exame do estado mental, aplicação de inventários, de testes. Os mais comuns usados são BAI, BDI, o ECAP. A gente também tem escala RAD de ansiedade e depressão, é uma escala hospitalar de ansiedade e depressão. Então a gente vai buscar, né, o que a gente usou. Usei pirâmide de Pfister, Rorschach, enfim, Zullinger. Então a gente vai colocar o que a gente usou, também de uma forma, né, descritiva, um parágrafo somente, sempre focando do que foi ali apontado na entrevista psicológica. Nos dados colhidos, então o nosso maior objetivo, né, é colher estes dados, porque é isso que o convênio quer saber, é isso que os profissionais que o acompanham quer saber, né? A relação com álcool, drogas, tabagismo, né, narguilé, outras coisas, né, que os pacientes podem estar utilizando, medicamentos para dormir, medicamentos, né, pode ser naturais, então a gente vai colocar. Enfrentamento psicológico, né? Então o paciente relata, demonstra um enfrentamento em situações difíceis satisfatório. Na medida que o paciente descreve, passei por tais, né, situações, câncer na família, já tive um outro adoecimento, reagi, né, seguindo as orientações. Então a gente sempre vai colocar esse enfrentamento diante disso. Histórico de tratamento mental e transtorno, de transtorno mental e alimentar, assim como os tratamentos que foram dirigidos. Comportamentos de autoagressão, automutilação, depressão, ansiedade, motivação para mudanças e estilo de vida. Então, as nossas perguntas e os dados que a gente vai colocar estão girando em torno das questões relacionadas ao tratamento cirúrgico. No preparo psicológico realizado, a gente vai evidenciar, né, foi realizado preparo psicológico focado nas mudanças no comportamento alimentar e no estilo de vida. Foram trabalhadas estratégias de enfrentamento como autorregistro, automonitoramento. Os temas ali nos encontros foram mastigação, prática de atividade física, apoio familiar, autoestima, autoimagem e autoeficácia. Então a gente coloca e descreve quais foram as intervenções do psicólogo durante esse preparo psicológico. A análise vem principalmente com a descrição dos resultados obtidos com esse trabalho. Então, a gente está falando de uma avaliação psicológica, que é uma parte do processo, em que a gente sempre vai se remeter ao que foi evidenciado na entrevista, e ali a gente vai trazer, né, essa história de vida do paciente, então como ele está seguindo no tratamento, como está a adesão dele,
né? Como está essa adaptação às mudanças já no pré-operatório, o que influencia, nós vamos sempre trabalhar de uma forma psicossocial, o que está influenciando é o trabalho, é a rotina, é a família, nesses comportamentos, a realização do preparo para a cirurgia que está sendo feito, isso tudo evidenciando que o que está sendo proposto, que foi trabalhado, é compatível com as necessidades do paciente e do tratamento cirúrgico. Quando a gente, né, lista ali num parágrafo os resultados, né, a gente vai colocar, né, os resultados dos testes e escalas indicaram traços de depressão e ansiedade leves, né, se foi, né, esse é um parágrafo especificamente de um paciente. Então a gente vai, né, colocar, mas o porquê, né? Então a gente vai trazer, isso está relacionado à dificuldade, à falta de disposição, o preconceito no trabalho. Então a gente vai sempre colocar o que está relacionado, evidenciando que é compatível, já que o paciente está enfrentando um processo de uma doença, e isso traz impacto, claro, né? A gente também vai trazer essa constatação, né, do que foi ali observado, se o paciente apresenta sofrimento emocional, se ele, né, tem as dificuldades ali e os prejuízos à sua qualidade de vida. Então é sempre importante a gente evidenciar isso, né, porque nós estamos falando de uma doença que vai estar trazendo impactos ali na dimensão psicossocial do indivíduo. As intervenções psicológicas, num parágrafo somente a gente coloca, né, as intervenções psicológicas realizadas. Então, acolhimento, escuta, favorecimento de expressão de emoções, o suporte, né, emocional, o desenvolvimento de comportamentos de autoobservação, autoconhecimento, automonitoramento e autocuidado, minimização do sofrimento emocional, promoção de estratégias para lidar com o adoecimento e com o tratamento cirúrgico. E ali a gente vai colocando a evolução. Então, o paciente relata aumento do número de refeições, o paciente relata engajamento no exercício físico, demonstra maior atenção ao comer, o paciente tem feito, né, relata melhores escolhas na alimentação, o paciente relata melhoras, mais disposição, o paciente relata um aumento da compreensão do tratamento, então a gente vai sempre colocar qual é a evolução que o paciente está apresentando. É muito importante, né, a gente evidenciar quem são as pessoas que estão oferecendo o suporte social, e aí nós temos aí geralmente pessoas que vão oferecer o que a gente chama de suporte instrumental, é aquele que leva as consultas, é aquele que vai providenciar, né, produtos alimentícios, remédios, e nós temos o suporte emocional, muitas vezes é um amigo, né, uma outra pessoa da família. Então muitas vezes descrever, né, essas pessoas. Em nossa conclusão, ali 2 parágrafos sucintos, a gente vai principalmente apontar o que mais os profissionais e o convênio quer, né, ver, é que a ausência, né, de quadro de psicopatia grave, de adicção a drogas e álcool, de transtorno mental e transtorno alimentar. O paciente apresenta conhecimento sobre o procedimento, dos cuidados pré e pós-operatório, ele apresenta expectativas realistas, ele relata também rede de apoio, demonstra participação, está aí no franco processo de mudanças no comportamento alimentar e demonstra seguimento às orientações da equipe. Então, diante disso, o paciente encontra-se preparado psicologicamente neste momento para a realização da cirurgia bariátrica. E aí a gente entra numa discussão. Quantos meses vale, então, o nosso laudo? Então, a gente hoje não tem uma regulamentação que diz quanto tempo, isso acaba sendo a critério do convênio. Tem convênio que ainda recebe com 3 meses, 6 meses, 1 ano. Na nossa prática, a gente costuma ir, quando o paciente deixa todo o acompanhamento com a equipe multidisciplinar por algum motivo, mais de 6 meses, né, o nosso cirurgião acaba pedindo que esse paciente retorne para a gente fazer uma reavaliação.
às vezes esse paciente perdeu um ente, aconteceu alguma coisa na história de vida e acaba mudando um pouco a configuração dessa rede. Então, são pontos ali que a gente vai observar. Então, a gente não tem uma regulamentação sobre quanto tempo vale, tá? Mas aí a gente coloca que ele contra se preparado, a gente, lógico, que vai datar, vai assinar, e isso é bem importante. E, lógico, após esse ponto, a gente vai falar, né, da continuidade do acompanhamento psicológico e multiprofissional ainda no pré e pós-operatório. Por mais que está sendo entregue o laudo, ele ainda segue. Bom, então que considerações finais a gente pode trazer dentro dessa aula? Que a assistência psicológica em cirurgia bariátrica, ela exige uma expertise do psicólogo, um embasamento técnico-científico consistente, atualizado, não só em psicologia, mas também em obesidade, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e metabólica. Que a nossa avaliação depende de um planejamento prévio com a escolha de métodos, conhecimento desses métodos e técnicas para o resultado desse processo, com toda a análise que a gente faz de todo o material colhido, mas que a entrevista devolutiva ela é muito importante, até porque ela vai subsidiar outras intervenções aí no pós-operatório. O número de encontros, então hoje a gente tem no consenso trazendo ali um número mínimo de 3 encontros, quando vocês acessarem o consenso vocês vão ver, mas a gente ainda tem que pensar que esses encontros eles vão contemplar, né, a habilidade e a experiência do profissional, a acessibilidade e as condições emocionais do paciente, bem como as condições do serviço. Então muitas vezes a gente tem ali planejado 3, 4 encontros, mas o paciente traz no primeiro encontro muitas demandas psicoterapêuticas, por exemplo. Você vai deixar a entrevista de lado e vai trabalhar as questões que ele está apresentando naquele momento e ali você vai precisar de um outro encontro, que eu brinco, né, para fazer quase um interrogatório ali com o paciente para você coletar os dados. Então, é muito importante a gente ter ali uma flexibilidade dentro desse trabalho. Então, destaca-se que a gente tem ali, né, um consenso brasileiro sobre assistência psicológica publicado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e a gente precisa colocá-lo em prática e promover estudos a partir dele para que a gente, né, melhore essa assistência. Então, é isso. Muito obrigada e até breve.